Rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo do canal Vascaínos por Amor. Meu nome é Rodrigo, quem não me conhece já pode ver, peço para deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar. Quem quiser comentar, comenta aí, fica à vontade, que é papo de torcedor para torcedor. Aqui não tem, eu não vou colocar notícia, dizer que o Vasco contratou fulano, contratou ciclano. Não vou ficar me metendo também muito em esquema tático. Falo o que eu penso, que eu acho que pode ser que fique legal pra gente, torcedor. Torcedor às vezes entende um pouquinho também. Galera, hoje teve o sorteio, né? Copa do Brasil, quartas de final. E aí o Vasco pegou o Botafogo. Se eu errar aqui, vocês me corrijam aí nos comentários. Mas foi Cruzeiro e Atlético, Corinthians e Atlético Paranaense, Vasco e Botafogo e Fluminense e Bahia. Sendo que a chave é Cruzeiro e Atlético, Corinthians e Atlético Paranaense. Na outra chave, Botafogo, Vasco, Bahia e Fluminense. Então, caso o Vasco avance, passe do Botafogo, o Vasco pega já Fluminense ou Bahia. Não tem um novo sorteio, já é chaveamento. Agora é só seguir o fluxo. Então o Vasco chegando à final, que espero, que todo mundo espera que isso aconteça, é claro, melhorando no brasileiro, né? Não adianta chegar na Copa do Brasil no final e a gente no Z4 no brasileiro. A gente do outro lado tem Cruzeiro, Atlético, Corinthians e Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Foi definido também o mando de campo. O Vasco joga o segundo jogo fora, o Vasco decide, joga em casa o primeiro jogo e decide a classificação ou no Newton Santos ou no Maracanã. Porque, segundo eu vi, um dos dirigentes do Botafogo disse que o Botafogo também tem intenção de fazer os dois jogos no Maracanã. E aí eu não sei se será 50-50 nos dois jogos. Aí isso aí é coisa que os clubes vão resolver. E o Vasco parece que tem vontade de jogar em São Januário, mas eu acho que não vai conseguir. E aí vai acabar sendo realmente os jogos no Maracanã. As datas, dia 27 do 8 agora, né? Na próxima, sem ser essa quarta ou quinta agora que vai vir a outra. E o outro jogo 11 de setembro. E aí ver o que vai dar, né, galera? Torcer pro time realmente começar a ganhar os jogos, porque está numa situação difícil. Eu prefiro realmente, no momento, a minha maior torcida é para o Vasco sair do Z4. O Vasco Vasco venceu o Santos, o Vasco venceu o Corinthians no próximo domingo. Imagina o clima para o jogo da Copa do Brasil, que é logo na semana depois do jogo do Corinthians. O Vasco pega o Santos agora domingo, Corinthians no outro, se eu não me engano, no outro final de semana. E aí no meio da semana tem o jogo da Copa do Brasil. Tivemos notícias, né, galera, mudando de assunto, de especulações. E o Ryan sendo especulado na Arábia, o JV sendo especulado no CSKA e o Piton sendo especulado na Itália. Lembrando que o Piton ele tem cidadania italiana, então facilitaria para ele jogar lá, que ele não contaria como estrangeiro. Agora, o que é bem interessante são os valores, né? Porque a multa do Ryan, 40 milhões de euros, e parece que o Vasco bate o pé, se ele for para ele ir agora, é só pela multa. E o JV, o CSK tinha feito uma proposta, segundo aí as fontes do Net Vasco, Globo.com, de 4 milhões de euros, o Vasco pediu 5 milhões de euros, e segundo aí informações, parece que está próximo de fechar. E 8 milhões de euros o Piton. Se o Vasco fecha esses 3 jogadores, é claro que vai dar uma enfraquecida no elenco, nesse momento que o Vasco encontra-se no Z4, mas são 350 milhões de reais. Então assim, eu acredito que dê para o Vasco repor essas saídas, né? Na lateral esquerda eu até já considero que o Leandrinho pode assumir, né? Jogador da base, está na seleção, vai disputar mundial.
é apostar na base. O JV ninguém mais quer, assim, não vai fazer falta, é só realmente trazer uma reposição. Aí a falta mais, de repente, sentida vai ser do Ryan. Mas segundo informações do Admar Lopes, o Vasco vai ter contratações essa semana e o Vasco procura para o ataque e para a defesa. E ele afirmou agora na entrevista pós sorteio de Copa do Brasil que o Vasco vai trazer e também está negociando saídas. Então pode ser que seja um desses jogadores aí que a gente citou, ou de repente alguma dispensa que o Vasco está de repente fechando alguma negociação com o jogador para que o jogador encerre seu contrato e siga seu caminho, né? O Vasco parece que chegou a acertar salários com aquele zagueiro Carlos Cuesta, né? Muita gente está falando aí, mas parece que o Spartak de Moscou fez uma proposta melhor que a do Vasco, mas também, segundo informações, o jogador parece que não quer ir para a Rússia, né? E aí eu teria chance de vir para o Vasco. Desculpa, galera. E aí a notícia mais preocupante, que eu não consigo ficar empolgado com essa questão de Copa do Brasil, é o Vasco tem a segunda pior campanha por aproveitamento após a Copa do Mundo de Clubes. O Vasco é o 19º colocado. O Vasco só está na frente em aproveitamento do Bragantino. O Bragantino também descendo a ladeira. Até o Sport fez 6 pontos. O Vasco, se eu não me engano, fez 4 pontos nos últimos jogos aí. O Vasco não ganhou de ninguém, né, galera? Empatou com o Grêmio, empatou com o Atlético, empatou com o Internacional. Aí, qual foi o outro jogo aí? Perdemos para o Palmeiras, desculpa, perdemos para o Botafogo, perdemos para o Mirassol. Tem mais algum empate aí nesse meio do caminho que eu não tô... esse último agora, contra o Galo. Então o Vasco... E é preocupante essa sequência, ó. O Vasco não venceu o Atlético Mineiro em São Januário, o Vasco não venceu o Grêmio em São Januário, o Vasco perdeu para o Bragantino em São Januário, o Vasco perdeu para o Palmeiras com o mando de campo, o Vasco perdeu para o Botafogo com o mando de campo, só que jogo fora. Então, assim, a nossa força essa era São Januário, não está sendo mais. E aí a gente tem 2 jogos agora do primeiro turno e mais os 19 do segundo, 21 jogos, para o Vasco pelo menos fazer 10 vitórias. Sendo que, se eu não me engano, nos últimos 24, 25 jogos, o Vasco ganhou 4. E eu, sinceramente, estou preocupado com essa bola que não entra. Vai entrar, toda entrevista coletiva de Diniz é a mesma coisa. Vai voltar a entrar e nunca entra. Vai voltar a entrar e nunca entra. E a pressão cada vez aumentando mais e a gente cada vez descendo mais a ladeira. Vamos ver como é que vai ser, o time vai se comportar sem o Ferretti no próximo jogo, né? O Vasco, eu lembro de 2 jogos contra o Criciúma e contra o Bahia, que o Vasco fez excelentes jogos sem o Ferretti. Torcer para de repente o DVD jogar no ataque, ou o GB voltar, ou fazer um esquema para o Ryan ser o centroavante. Espero que o Vasco faça. Se fosse na Vila Belmiro o jogo eu estava mais preocupado, mas no Morumbi eu acho que é um campo neutro, campo grande, apesar que vai estar lotado. A torcida do Santos vem empolgada aí com os últimos resultados, ganhou do Juventude e ganhou do Cruzeiro. Eficiência, né? Porque parece que o Santos deu 2 chutes ou 3 chutes ao gol e venceu o jogo. O Vasco às vezes dá 30 e não consegue vencer. Eu espero que essa maré de azar passe e o Vasco possa vencer, porque a gente está preocupado e precisando de vitória. Galera, um abraço. Para quem estiver assistindo aí, boa noite. Quem puder deixar o like, compartilhar, comentar. Muito importante aí para o canal. Um abraço.